Bom, pessoal, vamos dar novamente uma revisadazinha, tá certo, nesse assunto, que ele é muito simples, tá ok? E eu também estou trazendo ele para tocar no assunto de alguns verbos que geralmente ficam no meio entre esses dois pronomes, tá? Ele é como se fosse um demarcativo, né? Algo que vem separar o sujeito e o objeto. Então, sujeito é todo aquele personagem, é toda aquela pessoa, é todo aquele ser, é todo aquele agente que está em uma frase e que pratica a ação, né? Então, se eu estou falando de praticar a ação, eu tenho que ter um verbo aqui no meio para que ele seja conjugado com ele. E o objeto, o pronome objeto, ele vem sempre completar esse verbo, ok? Ele vem sempre depois desse verbo. Então, quais são os subjective pronouns? I, you, né? He, she, it. Todos esses aqui, como vocês sabem, eles são as pessoas do singular. Só que essas três aqui, essas três pessoas, tá? He, she, it, elas fazem parte, a gente chama ela das terceiras pessoas do singular, ok? Já aqui embaixo, ó, nós temos as pessoas do plural, né? We, nós, you, ok? Se repete, né? E they. Ok? Então aqui vocês estão cansados de saber o significado, a tradução dessas palavras, né? Eu, você, ele ou ela, tá? Aqui a gente usa para coisas, objetos, comida, nomes de empresas, tá certo? Ou a própria palavra empresa, né? Aqui também nós temos o plural, nós, né? Aqui vós, a gente não quase não usa isso daqui, tá? E they seria eles ou elas, né? Então aqui desse lado, pessoal, a gente vai ver e conhecer quais são esses pronomes objetos. Então perceba, se eu tenho desse lado de cá, né, as pessoas, né, o primeira, segunda, terceira, né, desse lado também a gente vai ter a mesma forma, a mesma sequência de pessoas, ok? Então aqui, primeira pessoa, eu vou ter o me, tá? A segunda vai ser o you. Terceira, não é he lá, aqui vai ser him. Terceira também pessoa, só que representando ela, vai ser o her. E o it, pessoal, ele se repete. Então perceba que eu tenho o you e o he, eles se repetem, né? Eu vou até assinalar aqui para vocês isso, né? Para vocês não se perderem muito. Porque na hora de vocês decorarem, né, ou realmente aprenderem, lembre-se que com relação aos os pronomes objetos, o you e o it, eles se repetem, eles não se modificam. Vão parecer que são sujeitos da frase também, mas que no caso não vai ser, tá? O we, ele vai ser aqui como objeto, ele vai ser us, tá? O you também vai ser you aqui, não vai se modificar, mas eu não vou repeti-lo aqui. Daria no mesmo. E o they vai ser them, ok? Então vejamos. O me aqui, ó, a tradução dele, a gente usa como me, tá? Ou a mim, né? Depende do verbo, né? A frase que a gente está construindo com o verbo que vai dizer se é a mim ou a mim, não é? Se eu tiver uma frase como essa daqui, por exemplo, John gave me gave me ó, John deu a mim ou me passou, por exemplo, seu celular, ok? Então o me aqui, ó, ele é o objeto, ele vem após o verbo, não é? Aí aqui o you, qual o significado de you? You aqui vai ser lhe,
tá? Você ou a você, tá? O him vai ser ele ou a ele, tá? Pode ser também, em alguns casos, que o pessoal ainda pode traduzir como lhe, tá certo? Her seria ela ou a ela, tá certo? O it vai ser o ou a, tá? O us vai ser nos. Aqui você não vai colocar o acentozinho de nós, tá certo? Se você colocar o acento, vai ficar nós. Então você não vai estar se referindo a us, e sim a we. E then, isso daqui mesmo. Então perceba, pessoal, você só tem que decorar agora quais são esses pronomes objetos que vêm após o verbo, não é? Os objetos são sempre o sujeito. E os objetos são aqueles que vêm após o verbo, tá? Substituindo muitas vezes o que foi já falado anteriormente. Então, a ideia geral desse assunto, da gente estudar esses pronomes, é justamente isso. É a questão da gente substituir uma palavra por outra para não estar repetindo-a, né? Se eu digo assim, por exemplo, Marcelo come pizza. Marcelo come pizza. Certo? Então perceba que nesse caso aqui, Marcelo, ele é o quê? O sujeito. Certo? Ele vai ser o sujeito da frase. Se ele é sujeito, eu posso trocar Marcelo, por exemplo, por qualquer um desses pronomes, não. Vou trocar Marcelo por ri, porque ri é ele. Tá? Esse verbo aqui, ele está sendo conjugado com uma dessas pessoas que faz parte das terceiras pessoas. Quando isso acontece, né, gente, vocês sabem, a gente vai acrescentar o S ou ES nesses verbos, ok? Então é importante também, quando a gente está vendo esse assunto, estudando, a gente dá uma olhadinha, e eu peço para que vocês voltem no assunto e deem uma olhadinha na conjugação do present simple ou simple present, tá certo? Quando os verbos, né, quando eles são conjugados com essas pessoas, essas daqui, ó, as terceiras pessoas, tá certo? Essas daqui, eles se modificam, não é isso? Então, se eu tivesse um verbo aqui, por exemplo, love, ele não iria ficar love, iria ficar loves, certo? Todos os verbos que terminam em E, quando é conjugado com uma dessas pessoas, ele vai ser acrescentado S. Alguns outros verbos, a gente acrescenta ES, como aquele verbozinho bem conhecido, watch, termina em CH, aí a gente vai acrescentar ES a ele, tá? E por aí vai. Existe uma regrinha para que a gente possa usar esses verbos, conjugar eles com as pessoas, a terceira pessoa do singular, com he, she ou it, tá certo? Então, voltando para cá, Marcelo eats pizza, não é isso? Marcelo é o sujeito e pizza vai ser o quê? Pizza vem após o verbo. Tudo que vier após o verbo vai ser o quê? Objeto, certo? Então, pizza vai ser um objeto direto, um complemento desse verbo. Eu posso trocar pizza, substituir pizza por algum desses pronomes? Posso.
isso daqui, o it. Por que o it? Porque o pizza é uma palavra que não se refere a pessoas, é uma comida, então eu coloco o it. Se eu tivesse o nome de alguma outra pessoa aqui, eu iria ter que trocar por algum desses outros pronomes que representam a pessoa. É verdade? Tá certo, gente? A gente vai agora fazer um exercíciozinho online, ok? Pra gente revisar isso de uma forma mais prática, certo? Bom, temos aqui agora algumas questões, tá certo? Pra gente resolver, né? Com relação ao assunto visto anteriormente, tá? Então a primeira questão aqui pede que a gente complete essa lacunazinha aqui, ó, da frase, né? Com um dessas duas palavrinhas, né? Bom, se eu sei que nessa frase eu já tenho um sujeito que é I, eu, e tenho após o sujeito o verbo sou, né? Isso que significa vi, né? Eu vi, tá? E eu sei ainda mais que após esse verbo, né? Eu sei que além do verbo, o que vai vir é um objeto. Então, eu só tenho duas opções, né? E eu tenho que saber qual o posicionamento dessas duas palavrinhas na frase. Eu tenho que saber identificar o que é um sujeito e o que é um objeto, um pronome objeto, né? Então, she, pessoal, né? Será sempre um sujeito. Mas sujeito eu já tenho na frase, não é isso? Sujeito eu já tenho na frase. Então eu não posso usar she aqui. Eu tenho que usar o her, tá certo? Então a alternativa certa seria o her. I saw her, tá? Eu a vi, ok? Já nessa frasezinha aqui, ó, give it to, aí veja, eu tenho um verbo aqui, né? E isso daqui é como se fosse uma ordem, essa frase. Give it, dê isso para, né? Então, detalhe que eu vou falar para vocês é o seguinte. Vocês sabem que eu tenho um verbo aqui e tudo que vier após o verbo é o objeto, beleza? O que vai vir após o verbo é esse pronome aqui, né? Que ele vai ser um pronome objeto e depois uma preposição. E agora, professor? E agora que vai continuar do mesmo jeito. O que vier após o verbo vai ser um objeto, beleza? Então eu vou ter aqui o it, que vai ser um pronome objeto, que eu já mostrei a vocês que ele se parece, né, com o pronome sujeito, tá certo? Então eu vou ter o it, que vai ser o pronome objeto, mais uma preposição, e após uma preposição nunca vai vir um pronome sujeito, vai sempre vir um pronome objeto, ok? E nesse caso, entre ambos, eu sei que they é sujeito, pronome sujeito, eles, e them vai ser o pronome objeto. A alternativa certa é them, ok? Detalhe, sempre que vier uma preposição, vai ser um pronome objeto, ok? She kissed, muito semelhante à frase de cima primeira, tá? Eu já tenho o sujeito, eu vou ter o verbo no passado aqui, kissed, ela beijou, né? E tudo que vier após o verbo vai ser um objeto. Então, he não é objeto, e sim o que? Sujeito. Então, a alternativa certa é him. Ela o beijou. Na próxima frase, muito semelhante também, não é? Nós temos aqui, ó, ele, sujeito, took, levou, né? Então, vai ser qual dessas alternativas aqui? It, ele, took, ele, levou-os ou levou, né? Então, tão lembrado, né? O it aqui, ó, gente, ele vai se parecer como sujeito ou objeto. Ele vai se parecer, ele vai ter essas duas formas para esses dois posicionamentos, sujeito ou objeto. Então, aqui não tem como a gente definir,
não é? Se ele é sujeito ou objeto. Aqui a gente sabe que é objeto, eles, não é isso? Então, cabe os dois aqui, cabe, tá? Se o it pode ser objeto, e o then é objeto, e a gente sabe que após o verbo é um objeto, então cabe os dois. Então a alternativa certa seria essa daqui, certo? Eu posso tanto dizer que ele levou, ou como eu posso tanto dizer que ele levou-os, né? Ok? Não vai importar se vai estar no singular ou plural, nesse caso, nessa frase, nessa situação, aliás, nessa questão. Porque aqui it e then pode ser objeto. Então, se eu estou precisando de um objeto aqui, então você vai marcar essa. Não uma nem a outra, apenas essa. Tá certo? Vejamos essa daqui, o Q5. Did anyone see? Então, é uma pergunta. Ninguém viu. Aí a gente tem que ter o quê? Um objeto. O sujeito vai ser quem? Anyone, ninguém. Ninguém é que está praticando a ação de ver, né? Ninguém nos viu. Esse nos é o objeto. Então, nos é us. Se fosse nós, era we. Cabe os dois? Não, porque eu estou precisando de um objeto e não de um sujeito. O sujeito eu já tenho aqui, anyone. Ok? Próxima frase. Essa está muito fácil. Início de frase, tenho o verbo e o complemento da frase, né? O sinal é um advérbio de tempo, ok? Então, eu não posso ter objeto aqui na frente, eu tenho que ter sujeito. Então, eu não posso ter ambos, eu posso ter só um. E qual é? Tem. Ok? Poderia marcar essa daqui, pessoal, já descarte logo, porque não pode ser os dois, só pode ser um. Então, é they. Agora aqui, what did say? Eu tenho sujeito aqui, nessa frase? Não, não tenho sujeito, tá, gente? A gente pode até perguntar ao verbo, disse o quê? Para eu fazer essa pergunta, eu tenho que ter alguém que praticou a ação. Veja que eu tenho um did que está no passado. Disse o quê, né? Ou seja, quem disse o quê? Ela disse. O que ela disse? Né? Então a alternativa certa é she, ok? Veja essa frase aqui como ela está interessante. She's faster. Ela é muito rápida ou mais rápida, né? Than significa do que. Aí aqui, ó, eu tenho o verbo e tenho o objeto. Isso daqui, ó, vai ser tudo o quê? O predicado da frase. Ela é muito rápida. Esse do que, ele é como um elemento de ligação aí, comparativo, não é? Então, ó, gente, no final da frase eu tenho um outro verbo. E aí, vai ser me ou vai ser I? Am é o verbo to be, né? Sou. Eu já tenho aqui, então, duas frases. Ela é muito rápida. Ela é mais rápida aí do que eu sou. Então perceba, eu não posso colocar um objeto antes do verbo. Eu só posso colocar um sujeito. Então vai ser I. Me seria objeto, certo? Seria algo a se pensar se fosse para se colocar depois de um verbo que diga, certo? Mas tudo que vier antes de um verbo é sujeito, então I, ok? Próxima frase para a gente dar uma terminada aqui. I saw, eu vi. Eu, sujeito, sou, verbo. O que é que vai vir após o verbo? You, objeto. And, outro objeto, ó. Pode ser she? Não, só pode ser ela. Então eu vou ter aqui um objeto duplo, ó. You and her. Eu vi você e ela. There é apenas um advérbio, certo, de lugar, ok? Quer dizer lá, né?
Então eu tenho aqui, ó, you and her como objeto, pronomes objeto, ok? Vem logo dois depois do verbo. A ideia, pessoal, é sempre identificar o verbo, tá certo? E se ligar que tudo que vier após o verbo é objeto e o que vier antes é sujeito, certo?